Amados irmãos e irmãs, neste domingo, a liturgia da missa ofereceu para nós, neste momento em que nós partilhamos o pão da palavra. Todos nós sabemos que a missa tem dois momentos, como diz a igreja, constituídos de igual dignidade. Dois momentos de igual dignidade: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Estamos vivendo aqui a mesa da palavra. Nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra que Deus coloca em nosso coração. Partilhamos essa palavra através da homilia, e homilia quer dizer conversa familiar. E daqui a pouco isso que nós ouvimos se transforma em pedido para Deus, quando nós dirigiremos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Que Deus coloca no nosso coração, nós devolvemos a Deus em forma de prece. A mesa da palavra hoje, no livro do Deuteronômio, nos quer ensinar uma coisa muito importante para a nossa vida de fé. Por herança dos nossos antepassados, e isso vai perdurar muitas décadas, ainda se não séculos, por herança nós recebemos uma ideia de religião como algo que está aí para impor ao nosso viver regras, normas, dizendo o que pode, o que não pode, o que é santo, o que não é santo, o que é pecado, o que não é pecado. Muita gente se relaciona com as coisas da fé e com as coisas da religião simplesmente a partir destes registros, do pode, não pode, é santo, não é santo. E aí algumas pessoas que se julgam inclusive mais praticantes de determinados rituais, podem bater no peito e dizer: nossa, então estou salvo. Nossa, então eu sou santo. Nossa, então estou muito perto de Deus. Mas parece que a liturgia de hoje ela quer nos mostrar uma outra coisa. Primeiramente, nos perguntando como viver o mandamento de Deus. É essa pergunta que está lá na primeira leitura que nós ouvimos, do livro do Deuteronômio, um texto do Antigo Testamento. Ele vai dizer: será que o mandamento de Deus é algo que está nas alturas, além do meu alcance, além do meu entendimento, além dos meus sentidos? E o texto termina dizendo que não. A palavra de Deus está bem ao teu alcance, está em tua boca, em teu coração, para que possas vivê-la. A vivência da fé, a vivência religiosa não se restringe aos registros do é permitido ou não é permitido, do é coisa de Deus ou não é coisa de Deus. Isso é uma visão muito limitada, muito restritiva. Eu tenho a tendência de dizer até infantilizada. Porque Jesus hoje no Evangelho, quando se aproxima dele um mestre da lei, um homem que entendia da lei no tempo de Jesus, e a lei religiosa e a lei civil, elas se confundiam, era uma coisa só. Esse homem fez a pergunta para Jesus que talvez todos nós gostaríamos de fazer: mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele, na verdade, você que é mestre da lei, o que está escrito na lei? Você que entende de lei, diga o que está escrito na lei. E ele fala para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Aí Jesus disse para ele: bom, você falou muito bem, faça isso e tu viverás. Aí ele, não bastando, ele pergunta para Jesus: mas e quem é o meu próximo? É essa frase, inclusive, agora está aparecendo para vocês, ela tinha caído. Quem é meu próximo? É a frase que o mestre da lei perguntou para Jesus. E esse
Esse material colocado aí, na verdade, é um material que lembra a cena de muitas partes da nossa cidade, né? A gente caminha em várias ruas, a gente vê esse cenário, caixa de papelão e cobertores, mantas. Perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus contou para ele a parábola do bom samaritano. Quem eram os samaritanos no tempo de Jesus? Inicialmente era praticamente um povo amigo, era um povo só praticamente. Mas depois do exílio babilônico, esse povo, os samaritanos, os que foram deixados no território da Samaria, começaram a casar-se com os assírios. E aí muitos dos judeus começaram a julgá-los como sendo um povo impuro. E aplicavam aos samaritanos alguns adjetivos, como impuros, como hereges, e outros adjetivos mais ainda para diminuí-los. Enfim, era um ódio que havia, um ódio recíproco, tanto da parte dos judeus como da parte dos samaritanos para com os judeus. E na parábola de hoje aparece exatamente um samaritano. Aquele que estava caído, ele não tem identidade. Pode ser cada um de nós, qualquer um de nós, que pode estar à beira do caminho, que pode estar necessitando, que pode estar caído, que precisa, e quem de nós não precisa? Quem de nós não é enfermo? Quem de nós não é pequeno? Quem de nós não carrega alguma coisa que precisa da ajuda, do olhar, da misericórdia, do perdão e da cura que vem de Deus e da cura que vem do outro? E diz que passou por aquele caminho onde estava aquele caído, sacerdote, e um levita. Ambos tinham responsabilidades na sociedade judaica, responsabilidades com o culto, de tal forma que se tocassem naquele caído, eles não poderiam dar prosseguimento às suas atividades, porque seriam entendidos como impuros também. E diz que um samaritano, aquele que já era considerado impuro, aquele que já era considerado pecador, aquele que já era rebaixado pelos adjetivos e pelas compreensões existentes na cabeça de tantos, ele vai lá, ele se abaixa, ele toma aquela pessoa em suas mãos, derrama aí a medicina possível, né, que ele tinha acesso, óleo e outras coisas mais, para curar-lhe as feridas, e o socorre, levando a uma pensão para que pudesse ser assim tratado de uma melhor forma. E no final disso tudo, Jesus pergunta: quem se fez próximo desse homem? Então Jesus, ele inverte a situação. O mestre da lei perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus mostra para esse homem, para esse mestre da lei, como se fazer próximo dos outros, como se fazer próximo da realidade das outras pessoas. Não esperar que o outro se faça próximo a mim, mas eu me fazer próximo à realidade dos outros. Isso é um desafio muito grande. E eu dizia no começo que essa misericórdia, esse amor, esse fazer-se próximo é um grande desafio para nós, porque nós nos movemos também a partir de certas compreensões. Eu ajudo os meus amigos, eu ajudo a minha família, ajudo a quem eu gosto, a quem eu conheço, a quem pensa como eu penso. Um texto como esse, parábola do bom samaritano, numa sociedade como nós estamos vivendo, cada vez mais dividida, polarizada, sei lá, né? Cada vez mais com a guarda, digamos assim, cada um com a guarda armada contra o outro, né? Às vezes qualquer coisa que você fala já atiça já joga um fogo na pólvora que existe na outra pessoa, né? Como então tornar-se próximo às outras pessoas? Como fazer o bem
né, quando tantas coisas me dizem que não compensa fazer o bem, mas é melhor que o outro seja derrotado, que o outro seja destruído, que o outro seja marginalizado. É o desafio que a palavra de Deus hoje nos dá. O amor de Deus, ele não tem fronteiras. O amor de Deus, ele não se baseia por o outro ser estrangeiro, ou seja, por o outro ser diferente de mim. Aí é que o amor de Deus chega. Aí é que o amor de Deus nos desafia. Isso é o cristianismo, né? O cristianismo é um desafio muito grande. E eu acho que o mundo está tão ruim, porque tem muita gente batendo no peito e se dizendo cristão, falando em nome de Deus e fazendo mal para as outras pessoas, e destruindo, e usurpando, e envenenando as relações humanas, e criando exclusões de todos os tipos. Isso não vem de Deus, porque o samaritano, ele era de um povoado totalmente diferente, de um povoado totalmente, digamos, cheio de barreiras, né? E ele quebra essa barreira e chega até aquele que estava precisando. É um desafio muito grande para mim, a começar para mim mesmo, Valdecir, porque nós somos muitas vezes pautados, mais uma vez, a fazermos o bem a quem nós gostamos, a quem é do nosso círculo, da nossa comunidade, da nossa convivência, mas por isso que a palavra de Deus está sempre adiante de nós, porque é a palavra de Deus, né? Não é a palavra minha, não é a palavra de ninguém, é a palavra de Deus que nos desafia. Então eu queria dizer, para encerrar, meus irmãos e irmãs, no começo eu falava que a vivência da fé não se baseia por um segmento de regras, né? Isso é muito pouco, pode, não pode, isso é pecado, isso não é pecado, isso é muito pouco. Santo Agostinho vai dizer, ama e faça o que tu queres, ou o que tu quiseres, para dizer o seguinte, amar a Deus de coração, amar ao próximo de coração. A religião, ela existe para fazer o ser humano melhor, para nos humanizar um pouco mais. Essa é a finalidade da religião. E quando nós mais nos humanizamos, mais nós nos divinizamos também, porque Deus se fez humano. E Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que Jesus é o rosto humano, o rosto visível do Deus invisível. Então, se você faz o bem, se você procura amar, se você procura cuidar de uma pessoa na sua casa, na sua família, dos seus conhecidos, se você procura fazer o bem, mesmo que você às vezes tenha alguma coisa contra aquela pessoa, se aquela pessoa te ofendeu, te machucou, falou mal de você, se você faz alguma coisa bem por aquela pessoa, por exemplo, dá o remédio para ela na hora certa, pergunta se ela está precisando de um mercado, de alguma coisa, isso é amor. E é isso que Jesus hoje nos quer ensinar. Não nos deixarmos levar por aquilo que nos divide, mas nos esforçarmos para elevarmos aquilo que tem o poder de nos unir e de criar comunhão, apesar das nossas diferenças, apesar de sermos diferentes. Que Deus esteja sempre conosco e nos fortaleça. Amém.